Opa, e aí? O título desse vídeo não é apenas um clickbait. Resident Evil 6 foi, sim, o jogo mais injustiçado da história da Capcom. E o lançamento de Resident Evil Requiem em 2026 é a prova disso. Estamos vivendo um momento fascinante na indústria, onde o mesmo crime que condenou o R6 ao ostracismo crítico há 14 anos é agora celebrado como o ápice da maturidade criativa em Requiem. Mas antes, deixa eu te dar um contexto. Só lembrando que esse vídeo não vai ter spoiler de Resident Evil 9 Requiem, tá? Pode ficar tranquilo. Resident Evil nasce em 1996. Essa franquia não apenas definiu o gênero survival horror, mas se tornou um ícone cultural que equilibra, de um jeito que só a Capcom sabe fazer, um terror mais sufocante, com aquela galhofa de filme B, com monstros gigantes e aberrações na tela. Resident Evil 6 não foi apenas um jogo, foi o projeto mais ambicioso da história da Capcom. Um verdadeiro épico de ação em trajes de survival horror, que mobilizou quase todos os talentos da empresa na época. Lançado em 2012, o Resident Evil 6, ou mais conhecido como R6, rompeu com a tradição de locais isolados, como a Mansão Spencer ou Raccoon City, para abraçar uma escala global de bioterrorismo que atravessava 3 continentes: América do Norte, Europa Oriental e Ásia. A estrutura era massiva, 4 campanhas interconectadas que juntas ofereciam cerca de 20 horas de gameplay, uma das maiores durações de toda a franquia. Cada campanha foi desenhada com uma identidade própria. A campanha de Leon S. Kennedy tentava resgatar a atmosfera urbana de Raccoon City, com ruas escuras e criptas, mantendo um pé no horror, embora com um ritmo muito mais acelerado. A de Chris Redfield mergulhava de cabeça no shooter militar, com ele liderando o esquadrão da BSAA em um cenário de guerra urbana contra zumbis armados. Jake Miller, o filho do vilão Albert Wesker, trazia uma pegada de perseguição constante por um monstro imparável, o Ustanak, com sequências de fuga e set pieces que lembravam filmes de ação de Hollywood aos mais estilos fugas épicas dos anos 2000. E por último, mas não menos importante, a campanha de Ada Wong, que amarrava todas as pontas soltas com foco em espionagem e mistério. O que muita gente ignora é a profundidade técnica do combate. O R6 introduzia um sistema de movimentação extremamente fluida, que permitia aos jogadores deslizar pelo chão, rolar para os lados para esquivar de projéteis e até atirar enquanto estavam deitados de costas. Havia um foco enorme no combate corpo a corpo tático, com contra-ataques físicos que exigiam precisão e gerenciamento de uma barra de estamina. Os inimigos principais, os Javos, era uma baita ideia de novos vilões. Mutantes que reagiam dinamicamente aos danos, desenvolvendo braços de foice, pernas de aranha, que inclusive eles escalonaram muito mais nesse novo jogo, ou escudos orgânicos, dependendo de onde o jogador atirava neles. Narrativamente, o jogo era uma novela de espionagem bioterrorista, levada muito a sério. A trama envolvia o C-Virus, uma conspiração da New Umbrella, e o vilão Derek Simons, um oficial do governo cuja motivação bizarra incluía a criação de um clone da Ada Wong. Por trás da galhofa, o roteiro trazia críticas ácidas à intervenção americana, à comercialização da guerra ao terror e aos dilemas de uma geração jovem tentando consertar o mundo quebrado por seus antecessores. Comercialmente, o jogo foi um monstro. Vendeu 4,9 milhões de cópias, quase instantaneamente. E nem podem levar ao argumento que o R5 teve de mas veio depois do 4, então lógico que ia vender. O problema é que a Capcom, em uma postura extremamente agressiva, esperava vender 7 milhões no lançamento. E o fato de o jogo ter estagnado logo depois fez com que a empresa o rotulasse internamente como uma decepção, apesar dele ter alcançado mais de 10 milhões de vendas ao longo dos anos. Resident Evil 6 foi um jogo que transbordava conteúdo. Ele oferecia cooperativo, um modo mercenários extremamente polido e até invasões de jogadores controlando monstros. Ele tentou ser o Resident Evil definitivo, em termos de volume e mecânica, apostando que a diversidade de estilos manteria o interesse do jogador do início ao fim. Foi um projeto de paixão e talento que, independentemente das críticas ao tom, entregou uma experiência técnica e de conteúdo que poucos jogos conseguiriam replicar desde então. Mas hoje, o grande foco central é derrubar a máscara da crítica especializada e mostrar por que Resident Evil 6 merece um pedido de desculpas. Para a gente entender essa injustiça, precisamos primeiro tirar as lentes do presente e voltar para outubro de 2012. O mundo dos games era outro. A Capcom estava em uma encruzilhada
perigosa. Pressionada por resultados financeiros e tentando desesperadamente morder uma fatia do mercado de shooters militares dominado por Call of Duty e Gears of War, 4 campanhas distintas, um elenco colossal e uma trama que trocava o clima isolado e claustrofóbico por uma ameaça bioterrorista de escala global. A mídia da época destruiu o jogo porque, segundo eles, ele era desarticulado e também de crise de identidade. Mas olhem para os números. Longe do barulho do Twitter e do YouTube daquela época, o jogo sozinho vendeu 4,9 milhões de unidades logo no lançamento, tornando-se uma das maiores vendas iniciais da história da empresa. O público estava jogando. O público estava comprando. Mas a narrativa que ficou gravada na pedra pela crítica foi a de que o jogo era um fracasso absoluto. E agora, em 2026, o que temos? O Resident Evil Requiem chega para celebrar o 30º aniversário da franquia e é recebido com aclamação universal no Metacritic, ostentando notas entre 82 e 92, mas sabe qual é o detalhe que a mídia finge não ver? A estrutura central de Requiem. Estamos falando de um jogo que divide sua experiência entre 2 protagonistas com tons diametralmente opostos. A novata Grace Ashcroft, que vive um terror de sobrevivência clássica e vulnerável, e o veterano Leon S. Kennedy, que o próprio Windows Central descreve como um herói de ação ao estilo Michael Bay. Em 2012, quando Leon no R6 causava acidentes de helicópteros e batia em horda de zumbis com artes marciais e também seu chute que fazia zumbi voar a 200 metros, a crítica dizia que isso não era Resident Evil e que o tom era ridículo. Hoje, em Requiem, quando Leon, agora um senhor de idade bastante experiente, faz exatamente a mesma coisa, a crítica chama isso de catártico, espetacular. E a pior de todas, uma celebração das tradições de ação da série. Porque em 2012, a multiplicidade de estilos era um defeito que tornava o jogo disjuntivo, mas em 2026 é uma ideia brilhante, que atende a todos os tipos de fãs. A resposta curta e grossa é prestígio e contexto. Na época, a Capcom estava em baixa, e agora ela vem de uma sequência de vitórias com o Reset, o Village e os remakes, que deu a ela um passe livre para voltar a experimentar com ação exagerada sem ser punida. Eu quero que vocês entendam o seguinte: a história é escrita pelos vencedores, e isso é óbvio, mas as fontes e os dados mostram que a base de Requiem, o seu sucesso na Steam quebrando recordes, só foi possível porque o R6 teve a coragem de ser o mutante de 2 cabeças que ninguém soube amar em 2012. A desarticulação, que outrora foi um pecado mortal, hoje é o maior trunfo de 2026. É hora de admitirmos que a maior parte da galera foi induzida a odiar um jogo que estava simplesmente à frente do seu tempo técnico e da maturidade da sua própria audiência. As mecânicas que você ama em Requiem nasceram nas cinzas de que você chamou de lixo no Resident Evil 6, e aqui eu vou citar algumas delas. Primeiro, combate focado em artes marciais. Diferente dos jogos mais recentes como Reset e Village, onde o combate era mais contido e vulnerável, lembrando muito o começo, em Requiem, Leon Kennedy volta a ser um especialista em artes marciais. Ele utilizava mecânicas de combate corpo a corpo contextual e o seu icônico chute giratório, ou Roundhouse Kick, para subjugar hordas de inimigos, mecânicas que foram o pilar central da jogabilidade de ação de R6. Segundo, animações de execução chamativa, ou as famosas Flash Kill Animations. Trailers e análises de Requiem confirmam o retorno das finalizações estilizadas, que eram uma característica marcante dos 6. Enquanto a personagem Grace foca em furtividade, as sessões de Leon são descritas como eventos de tiro no estilo galeria, lançando hordas de inimigos inspirados diretamente nos desafios de combate de Resident Evil 4, 5 e especialmente do 6. Videm zumbi com armas e morteiros. Terceiro, reação dinâmica e mutação de inimigos. Requiem utiliza um sistema onde os inimigos reagem dinamicamente a ferimentos e possuem comportamentos variados dependendo do ataque. Embora refinado pela nova tecnologia, esse conceito de mutação e reação física ao dano localizado foi uma das grandes inovações de mecânicas dos inimigos diabos em R6. Quarto, interação com o cenário e os famosos Quick Time Events, ou QTS. Embora de forma mais polida, o Requiem mantém o uso de comandos contextuais de combate e cenas de ação bombásticas, que lembram muito os Quick Time Events, massivamente utilizados nas campanhas de R6 para criar um espetáculo cinematográfico. E não ao menos importante, como eu tinha dito, a estrutura de protagonistas. A mecânica central de Requiem é o sistema de dupla experiência, onde o jogador alterna obrigatoriamente entre missões de 2 personagens com estilo de jogabilidade completamente distinto. Essa é uma evolução direta do sistema de múltiplas campanhas de R6, que tentava oferecer abordagens variadas ao horror e à ação no mesmo título. O grande tópico aqui
é como a mecânica de Resident Evil 6 era avançada demais para uma audiência e uma crítica que ainda estava presa ao conceito de personagem tanque. Muita gente diz que o Re6 era travado ou bagunçado, mas a verdade é que ele foi um dos shooters de ação mais fluidos e técnicos de sua geração. E Resident Evil Requiem está colhendo os frutos de ter refinado exatamente o que o 6 inventou. Sabe o que é mais louco? O Re6 inventou o conceito de Agent Hunt, ou caçada de agentes, onde jogadores podiam invadir a partida do outro como mutantes. A mídia da época achou isso estranho, mas anos depois, quando jogos como Deathloop e Sniper Elite 5 fizeram a mesma coisa, foram chamados de visionários. E aí você pode vir com a ideia de, pô John, mas isso não combina com Resident Evil. E eu até concordo. Videm os Resident Evils que vieram depois, que focaram bastante no multiplayer. Só que era uma inovação pra época. De fato, era um conceito novo, que naquele jogo não combinava, mas a ideia em si não era ruim. O grande lance é que pegavam essa ideia e trucidavam, não só com argumentos de que isso não combina com Resident Evil. Pegavam a ideia e trucidavam no core dela. Ou seja, essa ideia num todo, ela não é boa. O que a gente viu que não é o caso de hoje em dia. Essa ideia era sim boa, e não era só boa, como é usada ainda hoje. O Re6 também tinham intersecções de campanhas onde 4 jogadores lutavam juntos contra o chefe de forma orgânica. Uma proeza técnica absurda para 2012, que quase não vemos hoje em jogos focados em single player. Pensa que da hora, você tá lá enfrentando o último boss daquela jornada e automaticamente o jogo ele intersecciona os outros 2 personagens de outra campanha para estarem naquele momento ao mesmo tempo. E o jogo poderia apenas colocar 2 inteligências artificiais ali para jogar e te ajudar, mas não. O jogo ele conectava pessoas do mundo todo para te ajudar naquele momento, para lutar com você. Entende o que eu digo? Isso na época é revolucionário. Na verdade, até hoje é revolucionário. Quantos jogos você sabe que fazem isso? Ah, John, mas eu não quero ninguém jogando comigo. Tudo bem, é só você desligar a opção do online no menu do jogo. Entende como esse conceito é muito fácil de você contornar? Agora, olha a incongruência. Em 2026, a crítica está babando no Resident Evil Requiem, que de fato ele é um bom jogo, mas a crítica fala como se tudo que ele fizesse agora fosse único, sendo que no Re6 também era feito, e não só no Re6. Só que eu falo do Re6 aqui nesse vídeo por conta dele ter sido o Resident Evil mais massacrado junto com o 3 Remake. Na verdade, às vezes eu até fico com dúvida de qual jogo a galera odeia mais, se é o Resident Evil 6 ou se é o Re3 Remake. Comenta aqui embaixo. Mas a crítica se apoia no argumento de ele permite alternar entre primeira e terceira pessoa e oferece 2 estilos de jogos distintos. E beleza, a ideia de alternar entre primeira e terceira pessoa é legal, mas oferecer 2 estilos de jogos distintos? É sério? O diretor Koshi Nakanishi comparou a experiência de trocar entre a Grace, horror clássico, e o Leon, ação pura, como pular em um banho frio depois de uma sauna quente. Quando o Re6 tentou essa mesma alternância de tons, com o horror do Leon, a ação militar do Chris e a perseguição estilo Uncharted do Jake, a mídia disse que o jogo sofria de crise de identidade. Porque no Re6 a diversidade de gameplay era um defeito, mas em Requiem é uma ideia genial. O que eu quero que fique claro aqui é que o Re6 não foi um erro, ele foi um experimento de alta performance que tentou esticar o loop de jogabilidade de Resident Evil até o limite. Ele oferecia stealth, puzzles, direção de veículos e combate corpo a corpo profundo em um único pacote. O fato de o Re9 ser aclamado por finalmente acertar a mão na mistura de ação e horror só prova que as ideias do Re6 eram ótimas. O que faltava era a re-engine e uma crítica que não estivesse tão ocupada tentando enterrar a Capcom para perceber que o futuro estava sendo escrito ali. Sobre a estrutura narrativa, sabe qual era a maior reclamação em 2012? Diziam que o Re6 era inchado. A galera olhava para as 4 campanhas, Leon, Chris, Jake e Ada, e diziam: Capcom, você não sabe o que quer da vida? Mas olha que curioso, em 2026 a crítica está chamando Resident Evil Requiem de um álbum de maiores sucessos e uma celebração nostálgica, justamente por fazer, adivinha, a mesma coisa. Sabe o Jake Miller? Ele foi criado para ser o bad boy, que apelaria para a juventude da época. O cara é o filho do Albert Wesker, tem um anticorpo milagroso no sangue e vive uma campanha que é basicamente uma perseguição ininterrupta. As fontes relembram que a jornada dele com a Sherry era um festival de Quick Time Events e explosões com sequências de corrida estilo Crash Bandicoot, que a mídia odiou, chamaram de ridículo, de paródia de si mesmo. Agora, olha o Requiem. A Grace Ashcroft é a novata medrosa e o Leon é o veterano imparável.
Isso te lembra alguma coisa? A estrutura do Renove alterna entre esses dois tons. A crítica hoje diz que o Renove tece magistralmente as duas histórias para que o horror da Grace não dure demais e a ação do Leon não fique enjoativa. Engraçado, né? Quando o R6 tentou equilibrar o horror sombrio do Leon com a ação militar do Chris para balancear o que os fãs amam, a mídia disse que era uma falha em se comprometer com vários estilos. E tem mais, o R6 tinha uma ordem de jogo escondida. As fontes mostram que se você jogasse na ordem sugerida pelo menu, Leon primeiro, a história parecia um quebra-cabeça sem peça. A ordem ideal era Jake, depois Chris, Leon e Ada. Quem teve paciência de entender isso em 2012? Ninguém. A mídia só queria achar alguém para criticar. Já no Renove, essa ideia entre Grace e o Leon é vista como uma escolha artística. O próprio Game Informer diz que o Leon salva a experiência quando ela fica pesada demais com a Grace. Ou seja, a ação, aquela mesma ação que matou o horror no Resident Evil 6, agora é o respiro necessário no Resident Evil 9. Dá pra entender? Vamos falar um pouquinho também de Ada Wong. No R6, a campanha dela era o ponto alto do mistério, explicando o incel do Simons, que criou uma sósia dela porque não aceitava o não. Era cafona? Era. Mas eu nem vou falar o que o Wrecking fez com esse tema, tá? Eu falei que era sem spoilers. Além disso, temos o Victor Gideon, o novo vilão descrito como uma mistura de Hannibal Lecter com Coringa de Heath Ledger. A mídia está babando no carisma desse vilão, mas se esquece que o R6 tentou criar essa mesma escala épica com vilões exagerados e planos mirabolantes que foram chamados de história em quadrinhos barata. A grande verdade, que ninguém na grande mídia quer admitir, é que o R6 foi um banquete de 20 horas que a galera tentou comer com pressa. Ele oferecia uma campanha de espionagem com a Ada, um drama de guerra com Chris e o Pierce e um survivor horror diet com o Leon. O Resident Evil 9 só é aclamado hoje porque ele pega essa mesma dualidade e entrega de um jeito que o crítico moderno consiga digerir sem se sentir culpado por gostar de ação. O Resident Evil 6 não foi um trem desgovernado. Na verdade, ele foi o laboratório onde a Capcom testou até onde a corda da franquia aguentava esticar. Sem o Jake Miller fugindo do Stanak em 2012, você não teria a Grace fugindo do monstro que a persegue pelas paredes no hotel Rainwood hoje. A diferença é que, em 2026, a Capcom tem o selo de gênia, e ela conquistou isso. Só que em 2012, ela era o alvo preferencial de quem queria parecer inteligente na internet criticando o que era popular. O que fica é, o que o Resident Evil 6 realmente representa para a franquia nos tempos atuais? A real, doa quem doer, é que o Resident Evil 6 foi o boi de piranha. Ele foi o jogo que precisou correr para Wrecking andar. A Capcom entendeu os limites da sua própria ambição. Ela nunca teria tido o choque de realidade necessário para voltar às raízes com o Reset e o Village. E o mais engraçado, agora que eles recuperaram prestígio, eles voltam correndo para a mesma fórmula do R6. Então, meu veredito é, Resident Evil Wrecking é o pedido de desculpas da Capcom pelo R6, mas também é a sua maior homenagem. Ele pegou a ideia mais genial e mal executada do 6, que são as múltiplas campanhas e com estilos variados, e provou que a ideia sempre foi boa. Se você hoje se emociona com a Grace e vibra com os combos do Leon em Wrecking, você está, no fundo, aproveitando os frutos que foram plantados naquela bagunça visionária de 2012. Tá na hora de pararmos de tratar o R6 como um meme de fracasso. Ele vendeu mais de 10 milhões de cópias, e para título de comparação, ele está na frente de clássicos como Resident Evil 4 original, Resident Evil 4 Remake e o ReZero, ficando atrás apenas da revolução do 7 e do melhor jogo da franquia, que é o Resident Evil 2 Remake. Também do 5, mas a gente sabe o motivo dele ter vendido bastante, né? Porque, apesar de tudo, ele é um jogo divertido, técnico e absurdamente ambicioso. Se Wrecking está sendo o que é em 2026, é porque ele está de pé nos ombros de um gigante que apanhou muito para que ele pudesse brilhar. E se você chegou até aqui não concordando com nada do que eu falei, e só tá louquinho pra eu terminar o vídeo pra você descer aqui embaixo nos comentários e falar "eu discordo de tudo que você disse", rejoguem o 6. Sem o peso das reviews negativas da época. Olhem pra ele como o protótipo do que a gente chama hoje. E depois, volta aqui nesse vídeo. Vê se pelo menos em algum dos meus argumentos eu não tenho um pinguinho de razão. Mas agora eu passo a bola pra você. O que você achou de Resident Evil 6? E o que você achou também de Resident Evil Wrecking? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudinho. A sua opinião ajuda a construir o próximo vídeo. E se esse vídeo te trouxe alguma reflexão nova, deixa o like. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Eu sou o Sr. John e a gente se vê na próxima.